E aí, pessoal, tudo bem? Continuando mais uma aula da quarentena, hoje vamos falar sobre tabela periódica. Antes de ver esse vídeo, por favor, veja aquele que eu fiz anteriormente sobre distribuição eletrônica, que é muito importante para entender esse assunto. A tabela periódica é um modelo que vai reunir todos os elementos químicos presentes no universo, sejam eles naturais e também aqueles artificiais, aqueles criados pelo ser humano. Eu não vou entrar em detalhes sobre a história e também sobre as propriedades periódicas, porque é um assunto que vai estender, vai alongar mais esse vídeo, tá bom? Qualquer coisa vocês olham no livro de vocês. Bom, e antes de entrar nesse assunto, que muita gente odeia, vamos lembrar que no dia a dia a gente tem tabelas de todo tipo. Eu acho que a principal delas é o calendário, tá? O calendário que em março de 2020 você tem os dias da semana e também a quantidade de semanas que tem no mês. Se eu perguntar assim, qual é a segunda quarta-feira do mês? Você vai olhar aqui nessa coluna vertical, na quarta-feira, e vai contar as semanas. Primeira semana, segunda semana. Cai no dia 11. Também eu posso perguntar, alguém assim, qual dia da semana que cai o dia 21 de março de 2020? Aí você olha pelo número, 21, olha para cima, sábado. Assim vai ser com a tabela periódica. Você vai olhar para cima, tá? Que vai ser a família, e também vai olhar na lateral, que vai ser o período. É do mesmo jeito. Outra tabela que a gente pode ter também são calçados. Você calça 38. Quer saber seu número correspondente na Inglaterra? É só olhar aqui o país, que fica na parte vertical, com o número na parte horizontal. É só isso. A tabela periódica não tem mistério. Claro que tem muito mais curiosidades, né? Porque são elementos químicos. E uma das dificuldades que o pessoal tem é porque o símbolo do elemento químico, às vezes não corresponde com o nome no português. O oxigênio tem símbolo O, o carbono tem símbolo C. É fácil, porque parece com o português. Mas tem elementos químicos, sódio, o símbolo é Na. Por quê? O que tem a ver? Porque os elementos químicos, né, o símbolo é feito de acordo com o nome dele no latim. Sódio, no latim, é nátrium. É por isso que ficou Na. E por que não fica N? Porque já tem o elemento nitrogênio, né? Então, para não confundir, colocou Na. Potássio, no latim, é cálium. É por isso que ficou K. E assim vários outros, tá? Então, o símbolo é de acordo com o nome dele no latim. E como o português descende do latim, alguns nomes vão aparecer. Era certo. Bom, então, como eu falei, a parte de cima da tabela periódica é a família ou grupo. O que caracteriza isso? Quando fizemos a distribuição eletrônica, nós vimos que os elétrons eles ficam em certas camadas. Uma família é caracterizada por esse número de elétrons na última camada, que a gente chama de camada de valência. Aí aqui eu botei os mesmos que nós fizemos na vez passada, né, no vídeo passado, o lítio e o sódio. O lítio termina 2S1 e o sódio 3S1. Veja que esse S1 aqui, eu deixei vermelho por uma razão. O berílio e o magnésio, aqui terminam em 2S2 e 3S2. O que é que eles têm em comum? Quando acontecer isso, terminar em S1, com exceção do hidrogênio, vai pertencer à família 1A ou 1. Quando acontecer de terminar em S2, vai pertencer à família 2A ou 2, tá? Com exceção do L também, tá? São poucas exceções, mas enfim. Essa família, pessoal, foi aquela tabela que eu pedi para vocês memorizassem. Onde eu coloquei essa tabela, que tem a família ou grupo, né? 1A ou 1, número de elétrons na camada de valência, que é a última camada, a distribuição eletrônica e o nome da família. Então, quando terminar em S1, é a família dos metais alcalinos, ou família 1A ou família 1. Você que escolhe. Adiantando, antigamente as tabelas eram divididas, né? A família 1A, 2A, 3B, 4B, enfim. Atualmente, a IUPAC, né, que é uma organização que regula certas nomenclaturas na química, ela sugere que a gente coloque a família de 1 até 18. É por isso que aqui tem 1, 2, depois para 13, 14, até chegar em 18, tá? E como é que vou saber o número de elétrons de valência? Olha, aqui tem S1, ou seja, 1 elétron. Aqui S2, 2 elétrons. Aqui, S2P1. Esse 2 com 1 forma 3. 2 mais 2, 4.
2 mais 4, 6. E é isso que você vai descobrir a quantidade de elétrons na última camada, que a gente chama de camada de valência. E é interessante aprender os nomes, tá? Tem certas famílias que não tem nome específico. Família do boro, porque ele é o primeiro elemento que aparece na família. Família do carbono, porque ele é o primeiro elemento que aparece nessa família. Aí certas famílias têm, que é muito interessante saber o nome delas. E os períodos? O que são os períodos? Quer dizer a quantidade de camadas eletrônicas que aquele elemento tem no seu estado fundamental. Então, continuando os mesmos exemplos, ó, lítio e berílio. Aqui termina em 2s1 e o 2s2. Aqui termina em 3s1 e o magnésio 3s2. Esse numérozão aqui quer dizer a quantidade de camadas que esse elemento tem. E a camada vai dizer o período. Se aqui a maior camada é a 2, é porque ele está no segundo período. Aqui, a maior camada, o 3, pode ter certeza, está no terceiro período. O que quer dizer isso? Você vai contar de 1 até 7, como vimos anteriormente. Esse 1, 2, 3 são os períodos. Se você for no segundo período, você vai encontrar esses dois elementos químicos. Se você for no terceiro período, 1, 2, 3, de cima para baixo, você vai encontrar esses dois elementos químicos. E é só isso. Tá? Falando em período, tá aqui, ó, uma tabela periódica. Eu coloquei aqui, ó, de 1 até 7, né? O primeiro, segundo, terceiro período, até o sétimo. E aqui a camada, né? Camada K, L, M. E aqui embaixo, para não esquecer, ó, aqui todos esses elementos fazem parte da série dos lantanídeos, porque o primeiro elemento é o lantânio. Todos esses elementos da série dos actinídeos, porque o primeiro elemento aqui é o actínio. Todo mundo aqui, ó, nesse sexto período, está nesse espaço. Como não ia caber, ia ficar uma tabela muito larga, então a gente coloca, cadê? Nessa parte de baixo, tá bom? Mas todo mundo aqui está nesse sexto período, nessa família aqui, na família 3. E todo mundo aqui na série dos actínios está na sétimo período, na família 3 também, tá bom? Enfim. Aqui também, é porque aqui está um pouco borrado, eu botei em vermelho, cadê? Pronto. Para ficar um pouco melhor de ver, tá? As famílias, como eu falei, vai de 1 até chegar a 18, com algumas com nomes especiais. E a tabela periódica, ela vai classificar certos elementos. Bom, os metais, conhecidos principalmente por ser bons condutores de calor e eletricidade. São todos esses elementos químicos aqui da tabela periódica, tá? A maioria, na verdade. Então, todo mundo aqui são metais. Os ametais ou não metais, é como se fosse o contrário de metais, tá? A principal característica, que são maus condutores de calor e eletricidade. Onde é que eles estão na tabela periódica? Nessa partezinha da direita aqui, tá? E finalizando, também a gente pode colocar no espaço especial os gases nobres, que é a última família aqui, família 18. Essa família dos gases nobres tem esse nome porque eles não precisam reagir para adquirir estabilidade, diferente dos outros elementos. Eles precisam reagir para adquirir uma certa estabilidade. Esses aqui não, já são estáveis por natureza. Atualmente, a gente consegue fazê-los reagir? Consegue, mas tem que ter condições especiais. Mas eles naturalmente não precisam reagir, é por isso que ficou esse nome, tá? E resumindo, então uma das classificações da tabela periódica tem essa, metais, ametais e os gases nobres. Sobre os blocos, né? A distribuição eletrônica. Como eu disse, é muito importante saber a distribuição eletrônica para entender a tabela periódica. Quando o elemento químico terminar a distribuição eletrônica em S ou P, chamaremos esses elementos de elementos representativos. Se você fez a distribuição eletrônica e terminou em D, seja D1, D2, até D10, vai ser elemento de transição externa. E se você fez a distribuição eletrônica, terminou em F, vai ser de transição interna. Aqui eu botei os blocos. Todo mundo que está aqui termina em S. Aqui em D, esses aqui em P e esse aqui em F. Lembrando, S1, S2, D1, D2, tal, depende da distribuição eletrônica, no final. E, aqui resumindo, peraí, deixa eu botar todos, o nome, né, das famílias. Lembrando que esses elementos que estão na parte central da tabela periódica são chamados elementos de transição. Essas duas famílias, essas 6 aqui, elementos representativos. Eles são os elementos mais estudados e que caem mais em provas vestibulares, tá? É mais fácil de entendê-los nas reações químicas, então é eles que a gente vai trabalhar. A tabela periódica final, né? Lembrando que foram 150 anos, né, de atualizações.
As tabelas periódicas, essa aqui é muito boa, porque ela vai colocar as famílias de 1 a 18, né, o grupo, os períodos de 1 a 7, ela vai separar as famílias, as propriedades químicas por cores. É muito interessante a tabela periódica que você for usar, ter uma legenda, para você saber o que está trabalhando. Principalmente o símbolo, o número atômico, o peso atômico, porque, pessoal, tem tabela. Essa tabela aqui, o número atômico está em cima. Lembrando que o número atômico é o que coloca na ordem correta, né, a tabela periódica. Antigamente era pela massa, hoje em dia é pelo número atômico, que corresponde ao número de prótons. Aqui nessa tabela, o número 3, que é do lítio, está aqui em cima. Tem tabela que o número atômico está embaixo, então cuidado. A legenda é muito importante para você entender qualquer tipo de tabela ou de gráfico, tá? Saiba ler a legenda. E como assim número atômico? Se eu perguntasse para vocês qual o número atômico, procure na tabela periódica o número atômico 12. Então, você vai procurar o número 1, 2, 3 tal, até chegar no elemento químico que tem o número atômico 12, que nesse caso é o magnésio. Assim é a forma mais fácil. Agora, se eu perguntar assim, qual é o elemento químico que está na família 16, no segundo período? Eu não falei número atômico, eu falei família e o período. Então, você vai aqui, ó, família 16, todo mundo que está nessa família aqui, tá? Ei, lembrando que é só até aqui, viu? Esse daqui faz parte desse espaço vazio. Enfim, família 16, segundo período, você vai contar a partir daqui de cima. Tem muita gente que começa a contar assim, 1, 2. Não, tem que contar aqui, ó. Primeiro período, segundo período. Então, família 16, segundo período, quem é? Oxigênio. Claro que é mais fácil falar número atômico, ou símbolo, ou nome, mas, de acordo com a distribuição eletrônica, você é capaz de chegar nessas famílias. S1, S2, S2P1, S2P2, de acordo com aquela tabela que eu pedi para vocês memorizarem, tá? E por que recebe o nome de tabela periódica? Porque período são coisas que se repetem, assim como o dia e a noite, que se repete, né, regularmente, as estações do ano, certas propriedades químicas vão se repetir ao longo dos períodos, aqueles 7 períodos que a gente viu, entre eles raio atômico, afinidade eletrônica, e como eu disse no começo do vídeo, não vou entrar em detalhes, porque vai alongar muito o vídeo, tá bom? Mas depois a gente vê isso em outro momento. E o bom da internet é que você consegue ter várias tabelas interessantes, que você clica no átomo e já vai dar a aplicação dele, e a história, enfim, as características físicas e químicas e tal. Tem tudo da internet. Por exemplo, aqui, o carbono presente no grafite ou no diamante, o nitrogênio, os explosivos, o oxigênio, as reações de combustão e tal. E é bem interativo essas tabelas. Esse rapazinho aqui, né, esse senhor aqui, é o Dmitry Ivanovich Mendeleev. É graças a ele que nós temos a tabela periódica nessa configuração aqui. Lembrando que ele começou a colocar os elementos de acordo com a massa atômica. Hoje em dia a gente usa de acordo com o número atômico, tá? E já ano passado fez 150 anos que ele idealizou esse modelo, e a grande jogada dele foi que ele deixou, porque naquela época não sabia todos os elementos que nós temos hoje, 118, alguns espaços vazios. E com o desenvolvimento da tecnologia, que foi capaz de descobrir novos elementos químicos, a gente, né, os cientistas, colocaram para encher esses espaços vazios com novos elementos químicos. É por isso que ele ficou muito famoso, porque ele desenvolveu esse modelo e previu que novos elementos químicos iam surgir e aonde seriam colocados na tabela periódica. E na internet também você vai encontrar muitas tabelas periódicas. Cuidado, nem tudo que está lá é verdade. Por exemplo, tabela periódica de político, de música, de filme, tem tabela periódica de todo jeito. Uma delas, que eu acho interessante, é essa tabela periódica da ficção. E para quem assiste filme ou lê quadrinhos, se depara com certas substâncias que o pessoal jura que acredita. Tipo, adamantium. Pessoal, adamantium não existe, só na ficção. Presente lá no Wolverine, no esqueleto Wolverine. Vibranium está presente só no escudo Capitão América. Isso não existe. O Amazonium está presente no bracelete da Mulher Maravilha. E outras substâncias que bastante conhecidas são as criptonitas, capazes de alterar o homem mais forte, né, da Terra, o filho de Krypton, o Superman, tá? E para finalizar, nessa semana nós comemoramos o Dia do Químico,
esse profissional que trabalha com essa magia da transformação da matéria. E, por favor, não associem sempre química a algo ruim, porque se não fosse essa ciência, nós não teríamos remédios, fertilizantes, combustíveis que tanto ajudaram e ajudam hoje em dia. Eu sei também que a química teve um papel, e até hoje tem, um papel cruel, né, na humanidade. Mas esse é um capítulo da história do ser humano que a gente tem que aprender para nunca mais repetir os erros, como aconteceram nas guerras. Bom, então é isso. Obrigado por ter assistido nessa aula e a gente continua numa próxima, tá bom? Fiquem bem e até mais.